Canção Nova tem muitas surpresas, boas surpresas. Assim como tem a surpresa no campo, quando a vaca pare, aquela bezerra, o potrinho que nasce, a planta que saiu, o Fabão que chegou aqui. Olha a camisa do Fabão que chegou aqui agora. Fabão, bem-vindo. Tuitando, Fabão, isso mesmo. Fabão é nosso responsável pelo evento. Vou dar um aplauso pro Fabão, né, gente? Responsável por toda a organização dos eventos. Então tem as surpresas de Deus. E hoje tem uma grande surpresa. Traduz para o bispo, por favor. O Padre Jonas diz que quando um bispo visita uma casa nossa, isso ele aprendeu com os salesianos, é o próprio Jesus quem nos visita. E vocês estão tão chique no último, tão nos trinque, que hoje é um bispo de um outro país, um bispo da bela língua francesa, um bispo francês, para falar com vocês. Pode? Vocês estão chique, hein? Dom Dominique, por favor. Mas ele não vem sozinho, ele vem com uma relíquia, e ele vai nos explicar. Sua bênção, senhor bispo. Voilà, bonjour à tous. Bom dia a todos. Bon dia. Je suis venu ici avec les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Eu vim aqui com as relíquias de Santa Maria Madalena. Vous savez que après la mort de Jésus, sa résurrection, les premières communautés chrétiennes en Palestine ont été persécutées. Como vocês sabem, logo depois da morte de Jesus, as primeiras comunidades católicas na Palestina elas foram perseguidas. Et on dit dans la tradition, dans les premiers temps de l'Église, donc Marie-Madeleine, avec d'autres disciples, ont quitté par bateau la terre de Palestine. E a tradição nos diz que os primeiros discípulos, entre eles Maria Madalena, deixaram o país em um barco. Et la barque est arrivée dans le sud de la France, on appelle la Provence. E esse barco acabou chegando no sul da França, onde nós chamamos a região de Provence. Et c'est au Moyen-Âge qu'on a retrouvé dans un tombeau E foi na Idade Média que nós encontramos num túmulo les reliques, les restes d'un corps qui datait donc des premiers temps de l'Église. restos de um corpo que era da data dos primeiros tempos da igreja. Et c'était Marie-Madeleine. E era Santa Maria Madalena. Et sur le lieu où on a retrouvé les restes de Marie-Madeleine, on a construit une très grande basilique. E em cima do local onde foi encontrado os restos de Santa Maria Madalena, construiu-se uma grande basílica. Et aujourd'hui, j'ai amené ces reliques. E hoje eu trouxe essas relíquias. Elles n'ont pas simplement traversé la Méditerranée, mais maintenant l'océan Atlantique. E agora ela não atravessou apenas o mar Mediterrâneo, mas sim o Oceano Atlântico. Les reliques sont venues ici, parmi vous, E essas relíquias vieram aqui para vocês, pour vous faire découvrir Jésus. para que vocês descubram Jesus. Car Marie-Madeleine Pois Maria Madalena, a touché Jésus ressuscité. esse osso aqui tocou em Jesus ressuscitado. Et si on touche Marie-Madeleine, E se tocamos Maria Madalena, on touche Jésus ressuscité. nós tocamos em Jesus ressuscitado. Vous savez que Marie-Madeleine, c'était une femme qui avait une très mauvaise vie. Como vocês sabem, Maria Madalena foi uma mulher de uma vida complicada. Elle était sous l'emprise des démons. Ela estava sobre a posse do demônio. Et Jésus, un jour, s'est approché d'elle. E um dia Jesus se aproximou dela. Il l'a touchée. Ele a tocou.
Et cette femme a été libérée. E essa mulher foi liberta. Et toute sa vie, Marie-Madeleine est restée dans le souvenir de cette libération. E o resto da sua vida ela ficou vivendo sob essa libertação. Et Jésus s'est servi de Marie-Madeleine E Jesus serviu-se de Maria Madalena dans son enseignement no seu ensino pour dire que Dieu libère son peuple. para dizer que Deus liberta o seu povo. Elle était le témoin de la délivrance de Dieu. Ela era a testemunha viva da libertação de Deus. Comme parmi vous, il y a des personnes qui ont été guéries par le Seigneur, Como assim entre vocês tem pessoas que foram curadas pelo Senhor? et ce sont des signes que Dieu continue de bénir et de guérir. E isso são sinais de que Deus continua a abençoar e a curar. Marie-Madeleine accompagnait Jésus. Maria Madalena acompanhava Jesus Elle l'a accompagné jusqu'à la mort de Jésus. e o acompanhou até a morte. Elle a vu Jésus en croix. Ela viu Jesus crucificado. Elle a vu Jésus mourir. Ela viu Jesus morrer. Elle a entendu les dernières paroles de Jésus. Ela escutou as últimas palavras de Jesus. En tes mains, Père, je remets mon esprit. Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Perdoe, eles não sabem o que eles fazem. Et au bon larron, ce soir, tu seras avec moi en paradis. E o momento com um bom ladrão dizendo que hoje à noite você estará comigo no paraíso. Ou encore, j'ai soif. Ou ainda, tenho sede. Toutes ces paroles, Marie-Madeleine les a entendues. Todas essas palavras, Maria Madalena escutou. Et en s'approchant de Marie-Madeleine, E se aproximando de Maria Madalena, on a un témoin vivant temos de la mort de Jésus. temos um testemunho vivo da morte de Jesus. Et en même temps, Marie-Madeleine était là à la résurrection du Seigneur. E ao mesmo tempo, Maria Madalena estava ali na ressurreição do Senhor. Elle a vu Jésus ressuscité. Ela viu Jesus ressuscitado. Elle ne l'a pas reconnu dans un premier moment. Ela não o reconheceu no primeiro momento. Elle l'a pris pour un jardinier. Ela achou que era o jardineiro. Elle était tellement en train de pleurer qu'elle ne voyait pas que c'était Jésus. Ela chorava tanto que as lágrimas não deixavam ver que era Jesus. Mais Jésus l'a appelée par son nom, Mas Jesus a chamou pelo nome, Marie. Maria. Et immédiatement, elle s'est rappelée. E imediatamente ela se lembrou. La voix de Jésus lui a permis de découvrir que c'était vraiment lui. Foi a voz de Jesus que a permitiu descobrir que era ele. Et Jésus veut aussi nous appeler par notre nom, E Jesus quer também nos chamar a cada um pelo nome, pour nous faire découvrir qu'il est toujours vivant, para descobrir que ele está sempre vivo, que ce n'est pas simplement un souvenir, que não é apenas uma lembrança, que sa vie est actuelle, que a sua vida é atual, qu'il veut toujours, encore aujourd'hui, que ele quer sempre, ainda hoje, faire de nous des hommes et des femmes ressuscités. fazer de nós homens e mulheres ressuscitados. Et elle a entendu, Marie-Madeleine, cette voix. E Maria Madalena, escutando essa voz, Ne me touche pas, não me toque, ne me retiens pas, não me segure, mais va dire à tes frères mas vá dizer aos seus irmãos que je suis ressuscité. que Jesus está ressuscitado. Et on appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. E é por isso que chamamos Maria Madalena de apóstolo dos apóstolos. Elle est venue réveiller les apôtres, Ela veio acordar os apóstolos, parce que eux, ils avaient fui porque eles fugiram par peur des Juifs. por medo dos judeus. Ils avaient peur de connaître le même sort que Jésus, Eles tinham medo de ter a mesma sorte de Jesus, parce que les apôtres avaient renié comme Pierre, porque assim como Pedro, eles o negaram, trahi comme Judas. traíram como Jesus. Alors Marie-Madeleine est envoyée auprès de ces apôtres pour leur dire: Então Maria Madalena foi levada a eles para dizer: je suis vivant, eu estou vivo, Christ est ressuscité. Cristo ressuscitou. Voilà le message de Marie-Madeleine qu'elle continue de dire à l'Église aujourd'hui, E eis a mensagem de Maria Madalena que continua dizendo até hoje para a igreja, à dire à chacun d'entre vous: a dizer a cada um de vocês: Christ est ressuscité. Cristo está ressuscitado. L'amour est plus fort que la mort. O amor é mais forte do que a morte. Ne cherchez pas Dieu dans les tombeaux, Não procure Deus nas tumbas, mais reconnaissez-le au matin de Pâques. mas reconheça-o na manhã da Páscoa. Marie-Madeleine nous dit
aujourd'hui, ce matin, Maria Madalena nos diz hoje, esta manhã, que Jésus est vivant. que Jesus está vivo. Alors on va se lever. Então vamos nos levantar. Nous allons demander au Seigneur, par l'intercession de Marie-Madeleine, Vamos pedir ao Senhor, pela intercessão de Maria Madalena, qu'il enlève de nos cœurs toute trace de la mort. que Ele tire do nosso coração qualquer traço de morte. Parce qu'il y a en nous, parce que nous sommes pécheurs, Porque existe em nós, porque somos pecadores, des parties de notre cœur, de notre vie qui sont mortes. que tem partes da nossa vida e do nosso coração que estão mortos. Et que Jésus veut ressusciter. E Jesus quer ressuscitar essas partes. Alors nous allons le prier comme Marie-Madeleine a vu Jésus ressusciter. Nous allons lui demander de ressusciter en nous des parties de notre vie qui sont mortes. Então, como Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, nós vamos pedir para ela que faça e peça, que faça com que todas essas partes mortas em nosso coração, em nosso ser, sejam ressuscitadas. Nous allons mettre notre main sur notre cœur. Vamos colocar a nossa mão no nosso coração. Oui, Seigneur Jésus, Sim, Senhor Jesus, souvent notre cœur est mort. muitas vezes o nosso coração está morto. Nous ne savons pas aimer. Nós não sabemos amar. Nous aimons mal. Amamos mal. Ou nous aimons ce qui n'est pas bon pour nous. Ou então amamos aquilo que não é bom para nós. Alors Seigneur, par l'intercession de Marie-Madeleine, Então, Senhor, pela intercessão de Santa Maria qui Madalena, vient ce matin nous apporter son témoignage, que vem esta manhã nos trazer o seu testemunho, viens guérir notre cœur, venha curar o nosso coração, viens ressusciter en nous les capacités d'aimer, venha ressuscitar em nós a capacidade de amar, la capacité de pardonner, a capacidade de perdoar, la capacité de la compassion. a capacidade da compaixão. Oui Seigneur, viens guérir nos cœurs malades. Sim, Senhor, venha curar os nossos corações doentes. Et puis Seigneur, nous te présentons nos yeux. E nós também, Senhor, nos apresentamos ao Senhor os nossos olhos. Oui Seigneur, il y a dans notre regard Sim, Senhor, no nosso olhar des choses qui sont mortes. tem muita coisa que está morta. Nous ne savons pas regarder avec respect. Nós não sabemos olhar com respeito. Nous ne savons pas regarder en chaque être sa dignité. Nós não sabemos olhar em cada ser humano a sua dignidade. Nous regardons ce qui est indigne. Nós olhamos o que é indigno. Nous regardons ce qui est impur. Nós olhamos o que é impuro. Nous regardons ce qui flatte. Nós justamente olhamos aquilo que machuca. Mais nous ne savons pas regarder dans les personnes, et Nós, dans nós não sabemos olhar nas pessoas la vérité du cœur, a verdade do seu coração, la présence de Jésus. a presença de Jesus. Oui Seigneur, viens guérir nos yeux malades. Sim, Senhor, venha curar os nossos olhos doentes. Viens ressusciter par l'intercession de Marie-Madeleine Venha ressuscitar pela intercessão de Santa Maria Madalena. un regard positif, Olhar positivo, un regard qui sait aimer. olhar que sabe amar. Et puis Seigneur, viens guérir nos oreilles. E também, Senhor, venha curar os nossos ouvidos. Marie-Madeleine a entendu ces paroles de Jésus. Maria Madalena escutou essas palavras de Jesus. Marie, Maria, Dieu nous appelle par notre nom. Deus nos chama pelo nosso nome. Et Seigneur, nous entendons tant de bruit, E, Senhor, nós escutamos tanto barulho mais nous entendons si peu ta parole. e escutamos tão pouco a sua palavra. Toi qui nous appelles par notre nom. O Senhor que nos chama pelo nome. En lui, Seigneur, viens ressusciter notre oui Venha, Senhor, ressuscitar o nosso sim, pour entendre avec les oreilles de notre cœur
para escutar com os ouvidos do nosso coração ta présence, sua presença. toi qui viens nous appeler par notre nom. O Senhor que vem nos chamar pelo nosso nome. Oui, Seigneur, Sim, Senhor. viens guérir notre bouche. Venha curar a nossa boca. Oui, Marie-Madeleine a reçu du Seigneur Maria Madalena recebeu do Senhor la force et la lumière pour le reconnaître. a força e a luz para reconhecê-lo. Et elle s'est jetée vers Jésus ressuscité. E ela se jogou em direção de Jesus ressuscitado. Comme Thomas qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Como Tomé que disse, meu Senhor e meu Deus. Oui, Seigneur, apprends-nous à nous libérer Sim, Senhor, nos ensine a nos liberar, nos des fausses libertar paroles, das falsas palavras, des bavardages, de confusões e fofocas. des commérages, Enfim, essas fofocas, esses des discrites. paroles de mensonges, Palavras de mentira, pour que nous puissions dire tes louanges, para que possamos então louvá-lo. nous puissions partager ta parole E possamos assim dividir, partilhar a sua palavra et avec nos frères. com os nossos irmãos. Oui, Marie-Madeleine, enseigne-nous aussi à parler de toi, Sim, Maria Madalena, nos ensine também a falar do Senhor, de ne pas avoir peur d'ouvrir la bouche de não ter medo de abrir a boca, pour dire que tu es vivant, ressuscité. para dizer que o Senhor está ressuscitado. Viens ressusciter en nous des paroles de vie, Venha ressuscitar em nós as palavras de vida, car tu es ressuscité. porque o Senhor está ressuscitado. Oui, Marie-Madeleine, apprends-nous Sim, Maria Madalena, nos ensine à prononcer le nom de Jésus. a pronunciar o nome de Jesus. Dieu sauve. Deus salva. Marie-Madeleine, Maria Madalena, apprends-nous aussi ce Em- matin ensina-nos também esta manhã de nous approcher de Jésus de nos aproximar de Jesus, en découvrant que ses plaies sont devenues des stigmates, que as suas chagas viraram estigmas, que toutes les blessures de notre vie que todas as feridas da nossa vida peuvent se changer en lumière, en source de lumière. tenham que se transformar em fonte de luz. Souvent, quand nous nous regardons nous-mêmes, Sempre que acabamos olhando para nós mesmos, nous regardons nos pauvretés, nós olhamos a nossa pobreza, nos incapacités, nossas nos incapacidades, péchés. nossos pecados. Mais Dieu vient se servir de ces incapacités, de ces pauvretés, Mas justamente Deus se serve dessas incapacidades e dessa pobreza pour se manifester à nous, para se manifestar em nós, pour traverser ces pauvretés, justamente atravessar essa pobreza, afin de révéler son amour. a fim de revelar o seu amor. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te présenter toutes nos pauvretés, Então, Senhor, esta manhã nós queremos apresentar todas as nossas pobrezas, pour que dans la lumière de Jésus ressuscité, para que através da luz de Jesus ressuscitado, tu nous puisses venir nous manifester à travers chacune d'elles e que nós possamos então se manifestar através de cada uma delas, ta miséricorde, sua misericórdia, ton amour, seu amor, ta paix, a sua paz, ta joie. a sua alegria. Comme Marie-Madeleine qui a découvert dans les plaies de Jésus Assim como Maria Madalena que descobriu nas chagas de Jesus la puissance de l'amour de Dieu. o poder do amor de Deus. Amen. Amém. Oui, adicionar.
où elles seront disposées? Oui. Je vais demander. Vous pouvez parler un petit peu plus, merci. J'ai encore combien de temps? Quanto tempo? Encore 5 minutes. 15 minutes. Onde vão ficar expostas? On peut s'asseoir. Podemos nos sentar. Onde vai ficar exposta? Ah oui, elles seront exposées dans la chapelle ici en bas. Tout à l'heure, les reliques seront exposées dans la chapelle en bas. As relíquias estarão a seguir expostas na capela aqui embaixo. Et donc nous pourrons nous approcher de ces reliques pour les toucher. E todos poderão se aproximar dessas relíquias e tocá-la. Et que Marie-Madeleine nous aide à nous approcher de Jésus. E que ela então nos ajude, Maria Madalena, a nos aproximar de Jesus. Marie-Madeleine a fait partie de ces femmes Maria Madalena fez parte daquelas mulheres qui ont entouré Jésus dans tout son ministère. e que ficaram com Jesus durante todo o seu ministério. Je l'ai dit, elle a été touchée, libérée par le Seigneur. Como eu disse, ela foi tocada, ela foi liberta pelo Senhor. Et elle l'a accompagnée dans son ministère jusqu'à la croix. E ela o acompanhou no seu ministério até a cruz. Je crois que Marie-Madeleine est pour nous le signe de la fidélité de Dieu. Eu acredito que Maria Madalena é para nós o sinal da fidelidade de Deus. Souvent, on s'approche de Dieu parce qu'on a des problèmes, des difficultés, Muitas vezes a gente se aproxima de Deus porque tem dificuldades, problemas, et puis on l'abandonne. e depois o abandonamos. On passe à autre chose et on oublie Dieu quand tout va bien. E passamos para outra coisa, principalmente a gente esquece Deus quando está tudo bem. Eh bien, Marie-Madeleine nous enseigne à être aux côtés de Jésus tout au long de notre vie. E Maria Madalena nos ensina a ficar ao lado de Jesus todos os momentos da nossa vida. De ne pas le quitter des yeux. Não deixar nem de desviar o olhar. Et c'est pour ça qu'un chrétien, il doit prier. E é por isso que um cristão tem que rezar. Et c'est pour ça qu'un chrétien doit participer à l'Eucharistie, recevoir la miséricorde de Dieu dans les sacrements de pénitence. E é por isso que um cristão tem que receber a Eucaristia e tem que participar na confissão. Pour rester toujours aux côtés de Jésus. Para poder sempre estar ao lado de Jesus. Pour que Jésus puisse vivre en nous. Para que Jesus possa viver em nós. Pour que nous puissions vivre de lui. Que possamos viver dele. Et donc Marie-Madeleine nous éduque à cette fidélité. Então Maria Madalena nos educa nessa fidelidade. Même si nous ne sentons rien, Mesmo que não sintamos nada, Dieu est là. Deus está ali. Dieu nous accompagne. Deus nos acompanha. Dieu nous précède. Deus nos precede. C'est cela la foi. Isso é fé. C'est croire que Dieu est là même si on ne le sent pas. É crer que Deus está ali, mesmo que nós não sintamos nada. Même lorsqu'elle était fatiguée, Mesmo quando ela estava cansada, elle suivait Jésus. ela seguia Jesus. Même lorsqu'elle avait d'autres choses qui pouvaient l'occuper ou la préoccuper, elle continuait d'accompagner Jésus. Mesmo que ela tivesse outras ocupações ou outras preocupações, ela não deixava de seguir Jesus. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi au moment de la croix. E foi exatamente isso que aconteceu também no momento da cruz. Marie-Madeleine était là. Maria Madalena estava lá. Marie-Madeleine nous enseigne la fidélité. Então Maria Madalena nos ensina a fidelidade. Parce que Dieu est fidèle. Porque Deus é fiel. Quand je vais à la chapelle, Quando eu vou na capela, dans l'Eucharistie, na Eucaristia, Dieu est là. Deus está lá. Et il demande à chacun de nous d'être là. E Ele pede que cada um de nós estejamos lá. Non seulement physiquement, mais aussi avec notre cœur. Não apenas fisicamente, mas com o nosso coração. Marie-Madeleine nous enseigne la fidélité. Mais Marie-Madeleine nous enseigne aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est la relation à la mort. E Maria Madalena nos ensina a fidelidade, mas ela ensina também algo muito importante, que é o relacionamento com a morte. Marie-Madeleine, elle était là, sous le Golgotha, Ela estava ali, Maria Madalena, no Gólgota, à côté de Marie.
do lado de Maria, à côté du disciple bien-aimé. do lado do discípulo bem-amado. Elle a vu Jésus mourir. Ela viu Jesus morrer. Elle a vu Jésus souffrir. Ela viu Jesus sofrer. Et son cœur a été transpercé E o coração dela foi transpassado. parce qu'elle aimait tellement le Christ Porque ela amava tanto o Cristo qu'elle ne pouvait pas comprendre qu'il Qu'elle a- disparaisse. que ela não podia entender que ele iria desaparecer. Mais ensuite, Marie-Madeleine, Mas em seguida, Maria Madalena, après la mort de Jésus, depois da morte de Jesus, elle s'est rendue au tombeau. ela foi lá no túmulo. Au moment de l'ensevelissement, Naquele momento, quand le corps a été déposé en terre. assim que o corpo foi colocado no túmulo, Et puis elle était là aussi le matin pour encenser le corps de Jésus. e ela foi no dia seguinte de manhã para fazer os preparos no corpo de Jesus. Alors Marie-Madeleine peut beaucoup nous aider à vivre les décès, E então Maria Madalena pode muito bem nos ensinar tudo aquilo que representa o luto. lorsque nous perdons des personnes qui nous sont chères dans notre famille. Aquela perda das pessoas queridas da nossa família. Je vous invite à prier Marie-Madeleine. Eu convido nesse momento vocês justamente a rezar para Maria Madalena. Parce qu'elle va vous accompagner dans le deuil que vous avez à vivre. Ela vai acompanhar vocês na perda, no luto, na viuvez que vocês já viveram. Lorsqu'on est marqué par le deuil, on a besoin de vivre en présence de Dieu. Quando nós somos marcados por um luto, nós precisamos viver com a presença de Deus. On doit aussi compter sur la présence des amis qui sont là, à nos côtés. Temos que ter a presença dos amigos que estão ao nosso lado. Et Marie-Madeleine, aussi, comme elle a été présente à la mort de Jésus, elle est présente aussi à tous les décès que nous pouvons vivre. E como ela estava presente na morte de Jesus, ela também está presente em todos os lutos que nós vivemos. Mais c'est une présence qui est une présence d'espérance. Mas é uma presença que é uma presença de esperança. Car Marie-Madeleine a vu Jésus ressuscité. Porque Maria Madalena viu Jesus ressuscitado. Et elle nous enseigne l'espérance. E ela nos ensina a esperança. Pour nous dire que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. E dizer que a morte não é a última palavra da vida. Parce qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Porque depois da morte, temos a vida eterna. La mort n'est pas une disparition, A morte não é um desaparecimento, mais une porte d'accès à la vie. mas uma porta de acesso para a vida. Derrière la mort, il y a la vie. Atrás da morte tem a Et vida. comme Jésus est mort et ressuscité, E como Jesus morreu e ressuscitou, en étant proche de lui, en nous attachant au Christ, Então- nous passons de la mort à la vie. então, ficando próximo do Cristo, nos grudando do lado dele, nós fazemos isso, nós passamos da morte para a vida. Alors nous pouvons nous confier les personnes qui sont mortes dans nos familles, dans nos amis, dans nos parents, toutes ces personnes qui sont encore dans notre cœur, pour nous inviter par Marie-Madeleine à entrer dans l'espérance. Então, que nós possamos entregar cada pessoa querida da nossa família, nossos amigos, todas aquelas pessoas que nós perdemos, mas que se encontram ainda no nosso coração, nós podemos encontrá-las e trazê-las à vida através de Maria Madalena. Et puis Marie-Madeleine nous enseigne une troisième chose. E Maria Madalena nos ensina uma terceira coisa. Jésus l'a envoyée en mission. Ele, Jesus, a enviou em missão. Aujourd'hui, l'Église nous demande d'être des missionnaires. Hoje, a igreja nos convida a sermos missionários. Mais quel est le cœur du message que nous annonçons? Mas qual é o fundo, o íntimo dessa mensagem? Eh bien, Marie-Madeleine nous enseigne que le cœur du message que nous avons à transmettre au monde, c'est que Jésus est vivant. E Maria Madalena nos ensina que no fundo do coração, a mensagem que tem que ser passada é que Jesus é ressuscitado e vivo. Et que pour signifier que Jésus est vivant, E para significar que Jesus está vivo, il faut qu'il y ait des personnes qui aient fait l'expérience
de la résurrection. Então é preciso de pessoas que tenham feito a experiência de ressurreição. Et c'est ce que fait Marie-Madeleine. E é o que faz Maria Madalena. Aujourd'hui encore, Hoje ainda, elle était dans les larmes ela estava em lágrimas et en voyant Jésus ressuscité, elle est dans la joie. e vendo Jesus ressuscitado, ela está na alegria. Elle est passée de la tristesse Ela passou da à tristeza l'allégresse. para a alegria. Et donc quand elle dit Jésus est vivant, Então quando ela diz Jesus está vivo, elle peut dire, eh bien cette résurrection, je l'ai expérimentée. então ela pode dizer, essa ressurreição eu experimentei. Je suis passé de la mort moi-même à la vie. Ela pode dizer, eu mesma passei da morte para a vida. J'ai vu Jésus mort et je l'ai vu vivant. Eu vi Jesus morto e eu o vi vivo. J'étais dans la tristesse, je suis dans la joie. Eu estava triste, agora eu estou feliz. Eh bien, c'est ce que nous devons dire dans le message que le monde attend, E é o que temos que dizer como mensagem que o mundo está aguardando. pour lequel Dieu nous a choisis. E justamente mensagem essa pela qual Deus nos escolheu. Christ est vivant. Cristo está vivo. Et moi-même, Et eu j'ai mesmo. fait l'expérience de cette vie. E eu mesma fiz essa experiência de vida. Dieu m'a rendu la vie. Deus me devolveu a vida. Le monde vous attend O mundo espera por vocês. pour que vous puissiez dire par vos paroles, mais par votre vie, Qui- cette résurrection. Para que vocês digam através das suas palavras, mas também através da vida de vocês, essas palavras. Et je vais maintenant prier pour vous. E eu gostaria agora de rezar por vocês. Levez-vous Por favor, levantem-se pour demander par Marie-Madeleine para pedir através de Maria Madalena que vous soyez des témoins de la résurrection. que vocês sejam testemunhos da ressurreição. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, fais de toutes ces personnes faça de todas essas pessoas des ambassadeurs de ta résurrection. embaixadores da sua ressurreição. Que l'expérience de Marie-Madeleine Que a experiência de Maria Madalena, d'avoir vu Jésus mort puis vivant, de tê-lo visto morto e depois vivo, que cette expérience puisse aussi être l'expérience de chacune de ces personnes. que essa experiência possa ser também a experiência de cada uma dessas pessoas. Oui, Seigneur, Sim, Senhor, parce que nous t'aimons, parce que nous t'aimons, porque nós tememos, nous voulons te faire aimer. nós queremos fazê-lo amar. Parce que tu as touché notre cœur, Porque o Senhor tocou nos nossos corações. tu veux que beaucoup soient aussi touchés. O Senhor quer também que muitos sejam tocados Pour la vie et l'amour et la joie que tu as réveillée en nous, pela vida, pelo amor e alegria que o Senhor revelou em nós. nous voulons que beaucoup puissent par nous connaître cette joie. Queremos que muitos, através de nós, também conheçam essa alegria. Seigneur, ouvre nos bouches Senhor, abra as nossas bocas pour que nous puissions t'annoncer. para que possamos anunciá-lo. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions aimer nos frères. Abra os nossos corações para que possamos incondicionalmente amar os nossos irmãos. Ouvre nos mains pour que nous puissions partager Abra as nossas mãos para que possamos partilhar à tous ceux qui manquent. para todos aqueles que faltam. Nous te le demandons par l'intercession de Marie-Madeleine, Isso é o que pedimos através da intercessão de Santa Maria Madalena, l'apôtre des apôtres. apóstolo dos apóstolos. Amen. Amém. Merci beaucoup. Esse aplauso para a igreja foi muito fraco. Aquele aplauso, aquele barulho para Deus. Que bênção. Que manhã maravilhosa. Foi ou não foi? Nossa oração da manhã. Um bispo rezando por nós, gente. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu não mereço, mas agradeço. Diga para o seu irmão: você não merece, mas agradece. Queria chamar aqui o Padre Clécio para fechar esse momento conosco, cantando essa música que ele fez, está no CD dele. Fecha para nós, Padre, que está no seu coração. Graças a Deus, depois dessas palavras do nosso bispo, falando do amor de Deus, é bom que a gente olhasse agora aqui na canção Nova Sertaneja, esse amor que Deus tem por nós.
As coisas de Deus, às vezes, são devagar, porque Deus também nasceu na roça, e as coisas da roça são muito devagarzinhas mesmo. Eu digo que Deus é da roça porque quando Deus criou o céu e a terra, ainda não existia nenhuma cidade, e Deus habitava a natureza. E nós, seres humanos, pela nossa capacidade de raciocínio, de necessidade, nós transformamos a natureza e transformamos muitas coisas em coisas maravilhosas. Uma grande pena que muitos seres humanos transformam a natureza em busca apenas do dinheiro e do poder. Mas nós estamos aqui na Canção Nova Sertaneja 2011, mostrando para todo o Brasil, para todo o povo de Deus que tem passado aqui, que as coisas de Deus são simples e as coisas de Deus são verdadeiras. Deus criou tudo por seu amor, e é por isso que nós vamos cantar, porque cantar é essa expressão do coração do homem. Quem veio do interior aqui hoje? Quem está aqui do interior? Então vocês que vieram do interior, quem já morou na zona rural, na roça? Diz que quem nasce na roça é abóbora, né? Abóbora madura. Mas quem veio um pouquinho do interior sabe que ainda lá existe muita coisa simples. Eu estou vindo lá de Minas Gerais. Daqui a pouco vai entrar aqui o carro de boi, os bois que eu amansei, cavalo, trazendo lá da roça essa simplicidade do povo de Deus, para mostrar ao nosso Brasil que Deus está aqui hoje, feliz de ver a gente celebrar a vida da natureza para o nosso coração. E assim, o meu coração é para te amar. Vamos lá? Aô, povo de Deus, segura! Vamos lá! Hoje eu venho aqui pra te falar das coisas que o meu coração sente, falar o que a vida me ensinou, deixar o teu amor me entender. Queria ser mais forte pra vencer as horas que não quero mais seguir, voltar à tua casa e te dizer que o meu coração é pra te amar. Vamos lá, povo de Deus, levante a sua mão, vamos lá. Teu amor veio em mim habitar, teu olhar me deu motivos pra viver. Já não posso ocultar o teu amor, então faz de mim teu servo, Senhor. Teu amor veio em mim habitar, teu olhar me deu motivos pra viver. Já não posso ocultar o teu amor, então faz de mim teu servo, Senhor. Segura! Aô, Minas Gerais, um grande abraço! Segura, povo de Deus! Vamos lá? Vamos cantar, compadre! E hoje eu venho aqui pra te falar das coisas que o meu coração sente, falar o que a vida me ensinou, deixar o teu amor me entender. Queria ser mais forte pra vencer as horas que não quero mais seguir, voltar à tua casa e te dizer que o meu coração é pra te amar. Todo o povo de Deus, vem bonito, vamos lá! O teu amor veio em mim habitar, teu olhar me deu motivos pra viver. Já não posso ocultar o teu amor, então faz de mim teu servo, Senhor. Vamos lá, pessoal! Teu amor veio em mim habitar, teu olhar me deu motivos pra viver. Já não posso ocultar o teu amor, então faz de mim teu servo, Senhor. Teu amor veio em mim habitar, teu
olhar me deu motivos pra viver. Já não posso ocultar o teu amor, então faz de mim teu servo, Senhor. Teu amor veio em mim habitar, teu olhar me deu motivos pra viver. Já não posso ocultar o teu amor, então faz de mim teu servo, Senhor. Já não posso ocultar o teu amor, então faz de mim teu servo, Senhor. Eita, coisa boa! Ô, Padre Clécio, Deus lhe pague. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. Santa Maria Madalena. Rogai por nós. Tá chegando nossos convidados aí, os grandes convidados. Estão chegando. Não é agora não, bobão. Olha pra frente. É o seguinte, quem tá feliz pela canção nova, diga eu! Nossa, que fraqueza. Quem vai voltar o ano que vem, dia 23 a 25 de novembro? Tem que trazer mais 10 e ver se traz um chapéu, uma bota, ver se vem caracterizado também, ok? Deus abençoe vocês. Quem tá feliz pela canção nova, diga eu! Rinaldo e Samuel, vamos lá então! Oi! Oi! Eu vim de longe. Robertinho. Meu sonho que Deus realizou. Estar aqui na canção nova é bom demais. A vida velha eu não quero Levanta o mais. braço. Levanta o braço pro giro. Eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova. Vem também você pra cá. Levanta os braços pro giro. Eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova. Vem também você pra cá. Aquele barulhão pra Deus. Monsenhor Jonas, nosso fundador, deu o seu sim e tantas vidas transformou. Com a providência a cada dia. A canção nova é a casa de Maria. Levando os braços por giro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levando os braços por giro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Vai na Cui, vai! Aquele barulhão pra Deus! Aquele barulhão pra Deus! Eu vim de longe com muito amor. Era o meu sonho que Deus realizou. Estar aqui na canção nova é bom demais. A vida velha eu não quero mais. Levanta os braços pro giro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços pro giro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem Vai, também vocês dois. você pra cá. Levanta os braços. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços, pule, gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Olha, o ensaio foi horrível. Bem nordestino. Horrível. Passa o refrão aí. O 2. Levanta os braços, pule, gira, eu não me canso de cantar.
Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços, pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Cadê a voz de vocês? Vai lá. Levanta os braços. Pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Bom Senhor Jonas, com muito amor, deu o seu sim e tantas vidas transformou. Com a providência a cada dia, a canção nova é a casa de Maria. Levanta os braços, pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços, pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Eu vim de longe com muito amor, Era meu sonho e Deus realizou. Estar aqui na canção nova é bom demais. A vida Vamos lá, força! velha eu não quero mais. Levanta os braços, pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços, pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Aí, bom Senhor Jonas, bom Senhor Jonas, Nossa. com muito amor, deu o seu sim, tantas vidas transformou. Com a providência a cada dia, a canção nova É a casa de Maria. Levanta os braços, pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços, pule e gira, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem Vamos lá, vocês! também pra cá. Levanta os braços, pule. Canso de cantar. Levanta os braços, pule e gira. Não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra Eu resolvi mudar de vida. Vou assumir a minha cruz. Como é que é o refrão aí, filho? Fala aí o refrão, a letra. Eu resolvi, Eu resolvi. Peraí, você não resolveu não? Fala de novo. eu resolvi tomar um novo caminho. Tomar um novo caminho. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Quero mudar de vida. Quero mudar de vida. Estou cansado Estou cansado de andar sem direção. de andar sem direção. Já decidi Já decidi qual vai ser a solução. qual vai ser a solução. Hoje eu vou Hoje eu vou assumir a minha cruz. assumir a minha cruz. Vai ser pela força Vai ser pela força do sangue de Jesus. do sangue de Jesus. Quero estar repleto Quero estar repleto do teu Espírito Santo. do teu Espírito Santo. Daqui pra frente, Daqui pra frente, este vai ser o meu canto. este vai ser. Oi! Oh! Tá chegando aí, minha gente. Eu resolvi tomar um novo caminho. Não tem outra saída. Quero mudar de vida. Estou cansado de andar sem direção.
vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto. Quero estar repleto do Teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do Teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. E essa alegria toda, para nós recebermos, nossos cavaleiros estão chegando, mais de 20 quilômetros de estrada aí, vindo, e para homenagearmos o homem do campo e louvarmos a Deus. Pegue bem o seu braço para o alto e fala: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo que estamos vivendo nesse Canção Nova Sertaneja. Por tudo que estamos vivendo. Quantas bênçãos. Quantas bênçãos. Quantas graças. Quantas graças. Até mesmo um bispo o Senhor mandou para nós. Até mesmo o bispo o Senhor mandou para nós. Da França. Da França. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo que aprendemos. Por tudo que aprendemos. Que rezamos. Que rezamos. Que fomos libertados. Fomos libertados. Obrigado, Senhor, por Teu amor. Obrigado, Senhor, por Teu amor. Nós te damos graças. Nós damos graças. Nós te bendizemos. Nós te bendizemos. Tudo isso porque Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ai, vamos ver. O ano que vem, faz a economia e compra um chapéu, tá bom? Acordo de manhã bem cedinho, ouço um passarinho alegre a cantar. Ele não planta, não ceifa, mas parece que canta, Deus proverá. Passarinho que vem do seu dia, inclino a cabeça e começo a rezar. Sua misericórdia não faltará. Com toda a força, Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê. Quem está feliz na Canção Nova, diga eu! Quero ver agora muitos gritos para Deus, do louvor a Deus. Tô feliz na Canção Nova, gente. Vamos lá, gente! Pode vir, venha, venha.
Vem, carreiro, venha. Ah, atenção, carreiro. Pode entrar aí quando pode entrar. De novo, tô feliz da canção nova. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Oh, minha gente. Senhor Jonas, nosso fundador, deu o seu sim e tantas vidas transformou. Com a providência a cada dia, a canção nova é a casa de Maria. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Tá bonito demais! Eu vim de longe com muito amor. Era o meu sonho e Deus realizou. Estar aqui na canção nova é bom demais. A vida velha eu não quero mais. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Eu vim de longe, Vambora, para não, com muito vambora. amor. Para não, Era o meu sonho e Deus realizou. Estar aqui na canção nova é bom demais. Vamos, gente, A vamos. vida velha eu não quero mais. Levanta os Vamos lá, braços não para pro não, minha ligeiro, gente. não me canso de Vamos cantar. entrando. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Ei, festa bonita. Não pode parar! Monsenhor Jonas, Com muito amor. deu o seu sim e tantas vidas transformou. Com a providência a cada dia, a canção nova é a casa de Maria. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, e também você pra cá. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Eu vim de longe com muito amor. Era o meu sonho e Deus realizou. Estar aqui na canção nova é bom demais. A vida velha eu não quero mais. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova, vem também você pra cá. Monsenhor Jonas, nosso fundador, deu o seu sim e tantas vidas transformou. Com a providência a cada dia, a canção nova é a casa de Maria. Levanta os braços pro ligeiro, eu Vamos não lá. me canso de Valeu, cantar. valeu, Tô valeu. feliz na canção nova, vem também você pra cá. Levanta os braços pro ligeiro, eu não me canso de cantar. Tô feliz na canção nova,
também você pra cá. Eu vim de longe com muito amor, era o meu sonho e Deus realizou. Estar aqui na Canção Nova é bom demais. A vida velha eu não quero mais. Levanta os braços por mim, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Levanta os braços por mim, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Ah, Luiz Celeste! Tô feliz na Canção Nova, hein? Monsenhor Jonas, nosso fundador, É o homem das mãos calejadas. transformou com a providência a cada dia. A Canção Nova é a casa de Maria. Levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Levanta os Deus braços por abençoe. ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Eu vim de longe com muito amor, era o meu sonho e Deus realizou. abre isso, amigo. Estar aqui na Canção Nova é bom demais. A vida velha eu não quero mais. Aê, meu amor! Levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Só vocês! Levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Levanta os braços, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você. Monsenhor Jonas, nosso fundador, deu o seu sim, tantas vidas transformou. Com a providência a cada dia, a Canção Nova é a casa de Maria. Levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Tá bonito demais o Canção Nova sertaneja. Aê, bom dia! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Ei, levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Levanta os braços por ligia, eu não me canso de cantar. Tô feliz na Canção Nova, vem também você pra cá. Vamos lá, não para não, vambora, gente! Eu vim de longe com muito amor, era o meu sonho e Deus realizou. Na Canção Nova é bom demais. A vida velha eu não quero mais. Ah, Deus abençoe! Um aplauso a esses cavaleiros, minha gente! Ano para ano que cresce cada vez mais.
Vamos assumir a minha cruz, gente. Vamos assumir Vamos a cruz, assumir vamos. a cruz. Deus abençoe. Vamos lá então, diácono. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue Ei, de Marlinhos. Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra Aê, frente Marlinhos. este vai ser o meu canto. Eu resolvi tomar um novo caminho. Não tem outra saída. Quero mudar de vida. Estou cansado de andar sem direção. Já decidi qual vai ser a solução. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Eu resolvi tomar um novo caminho. Não tem outra saída. Quero mudar de vida. Estou cansado de andar sem direção. Já decidi qual vai ser a solução. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente esse vai ser o meu canto. Estenda a sua mão agora esses cavaleiros e reze por eles. Ave Maria, cheia de graça. Olha o tamanho do cavaleiro. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Vamos de reza com fé. Espera, Toninho e Jonas. Vamos só dar a bênção aqui a todos os cavaleiros. Peço ao senhor bispo aqui presente, traduza para ele, que ele dê a bênção então a todos os cavaleiros e a todos nós. Seigneur Tout-Puissant, viens bénir tous ceux qui sont ici, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele aplauso para o nosso Canção Nova Sertaneja, meu povo! cançãonovaplay.com. Assine já!